Você viu que os Estados Unidos divulgaram a nova pirâmide alimentar, onde o foco, a base, está no consumo de proteínas e gorduras e quase sem nenhum carboidrato? Quando eu vi isso, me vieram várias reflexões à cabeça, principalmente se a gente comparar a pirâmide alimentar sugerida pelos Estados Unidos com um guia alimentar para a população brasileira. E é isso que eu vou dividir com vocês hoje aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, eu me chamo Nádia Gesser, sou formada em nutrição, trabalhei por 20 anos na área de alimentos e hoje compartilho meu conhecimento, reflexões sobre alimentação, rótulos e escolhas conscientes. Na nova pirâmide alimentar proposta pelos Estados Unidos, onde a base seria as proteínas e as gorduras e quase nada de carboidratos, essa nova composição faz muito sentido ao padrão alimentar dos americanos de modo geral, onde realmente existe um consumo muito elevado de produtos ultraprocessados, o açúcar, bebidas, né, açucaradas, mas eu acredito, né, a minha visão e o meu conhecimento até então, o carboidrato, ele não é o vilão, porque também se a gente for analisar outras culturas no mundo, outros países, por exemplo, no Japão, tem um alto consumo de arroz, mas as pessoas são saudáveis. Se a gente for olhar na França ou até na Itália, existe um alto consumo de pães, massas, e de maneira geral são também populações mais saudáveis do que os americanos. Então, eu acredito que o problema não é o carboidrato em si, isolado, e sim a qualidade desse carboidrato e como também ele faz parte na alimentação como um todo. E quando eles se referem ao maior consumo de proteínas, um ponto também que não está sendo muito falado, e quando essa informação cai na população, de maneira geral, é um tanto quanto perigoso, porque quando a gente incentiva o maior consumo de proteínas e gorduras, sem especificar quais, a gente esquece aí de mencionar que existem muitas proteínas de origem animal que não são benéficas para a nossa saúde, que são carnes ultraprocessadas, por exemplo, salsicha, presunto, bacon, onde a gente encontra aí grande quantidade de sódio, de nitrato, nitrito, são produtos ultraprocessados e não vão, né, trazer nenhum benefício que é o esperado com essa orientação alimentar e nutricional. Então, precisa destacar bem quais fontes de proteína, que seriam as recomendadas, assim como também quais as fontes de gordura. E quando a gente compara essa nova pirâmide alimentar proposta pelos Estados Unidos com o guia alimentar para a população brasileira, a gente vê muita diferença. E é o que faz mais sentido para mim e para a população brasileira, né? Então, eu acho que faz mais sentido a gente seguir o guia alimentar para a população brasileira do que a pirâmide alimentar proposta pelos Estados Unidos. Por quê? No nosso guia, ele não trata sobre nutrientes, sobre proteínas, carboidratos e gorduras. Ele trata sobre alimentos. Alimentos in natura, alimentos, comida de verdade. Considera toda essa nossa diversidade alimentar, cultural, regional do nosso país, que é enorme, e também o grau de processamento dos alimentos. Inclusive, essa classificação do processamento dos alimentos está sendo conhecida mundialmente, porque então classifica os alimentos em in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou até deixar o link na descrição desse vídeo, que é uma recomendação muito mais simples, prática, possível da população seguir no longo prazo. Faz muito mais sentido. Outro ponto é que, embora os alimentos mudaram, né, ao longo da história, os hábitos das pessoas, o estilo de vida das pessoas também mudou,
Mas a biologia do corpo humano até então não mudou. E o carboidrato, ele ainda é a primeira opção que o corpo usa como fonte de energia. As proteínas não seria uma fonte primária de energia que o corpo utiliza. O papel das proteínas é estrutural, é a questão de estrutura do nosso corpo, a parte dos músculos, por exemplo. E gorduras também, não opa, as gorduras podem ser utilizadas, né, como uma fonte de energia para o nosso corpo, mas também não é a primeira opção, né? Os carboidratos, sim, metabolicamente assim falando, é a primeira fonte que o nosso corpo utiliza. Então, quando eu vejo essa nova pirâmide alimentar, é válido, sim, um alerta para esse alto consumo a nível mundial, né, de produtos ultraprocessados. Realmente é uma epidemia global, onde a gente precisa, né, diminuir o consumo diário desses produtos ultraprocessados e consumir cada vez mais alimentos de verdade, aumentar a ingestão de frutas, legumes, verduras. Eu não vejo o carboidrato como um vilão, mas sim a qualidade desse carboidrato e como que ele então está fazendo parte nesse contexto todo alimentar. Falando a nível Brasil, então o nosso prato principal, arroz e feijão, ele é nutricionalmente equilibrado, é saudável, faz parte da cultura brasileira, não tem como a gente tirar, né, esse alimento de circulação. Não traz prejuízos para a saúde, pelo contrário. E depois a gente entra, então, em toda a parte de raízes, tubérculos, aipim, mandioca, né? Não sei em qual região você está assistindo, a tapioca, as batatas, milho. Então, assim, olha a diferença. No Brasil, a gente consumiu milho in natura e nos Estados Unidos, uma forma que eles consomem muito milho são os cereais matinais açucarados. Então, existe uma diferença em como é consumido esse carboidrato. Então, me preocupa muito, né, quando vem assim uma informação que não é explicada para a prática, para o dia a dia da maioria da população no nosso país. E quanto mais a gente se voltar para os alimentos de verdade, in natura, e aí então entram também as gorduras que foi falado, né, nessa nova pirâmide. Então, com certeza, as gorduras, né, das fontes ali das oleaginosas, o abacate, o azeite de oliva, os peixes, né, ricos em gordura saudável, com certeza, né? Isso já era uma orientação. Outro ponto. Eu não fiquei surpresa, assim, foi uma grande novidade a orientação, né, agora proposta pelos Estados Unidos. Não, porque o que é recomendado ali é o que já era, né? Que a gente realmente consuma mais alimentos de verdade, mais vegetais, frutas, legumes, verduras, carnes, gorduras de boa qualidade e que a gente reduza não os carboidratos em si, mas os ultraprocessados. Porque não adianta a gente, então, não consumir mais, por exemplo, um pão ultraprocessado, mas consumir bacon porque é proteína, né? Agora é a base lá da pirâmide. Daí não resolve o problema. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o carboidrato é o vilão? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E também, você já ouviu falar sobre o Guia Alimentar para a população brasileira? E se você é novo por aqui e se esse conteúdo te ajudou, e te ajuda a fazer escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Um abraço!